Paz, meninas! Hoje vamos ler João 4, 35 a 36 e 1 Coríntios 3, do 4 ao 7. Então vamos lá, se vocês puderem abrir sua Bíblia, eu agradeço. Então vamos começar lendo. 1 João. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é o verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Agora vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 3. Então vamos lá, do 4 ao 7. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crentes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém? Então, meninas, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que se chama missões. Mas afinal, o que é isso? Missão é o esforço intencional da igreja de atravessar barreiras, seja elas geográficas, culturais, linguísticas, sociais, entre várias outras coisas, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, onde ele ainda ou não é conhecido ou não é vivido. Podemos dividir a missão em 3 partes, as missões em 3 partes: divisão por alcance, divisão por natureza e divisão prática. A divisão por alcance tem como fundamento Atos 1:8, que diz: Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a missão local, que seria no caso aqui, Jerusalém, no versículo Jerusalém, que é o evangelismo no seu bairro, na sua cidade ou em círculos sociais que você participa. Missão regional, que seria a parte sobre a Judéia. O alcance de cidades vizinhas ou dentro do próprio estado ou país, né, que você tá, com a mesma cultura. E a missão transcultural próxima, que nesse caso seria, no versículo, Samaria. Evangelizar pessoas de culturas diferentes, mas que estão próximas. Exemplo, imigrantes ou grupos marginalizados na sua região. E a missão transcultural distante, que são os confins da terra, o envio de missionários para nações, línguas e povos que não têm acesso ao evangelho. Agora vamos para a divisão por natureza. Missão integral tem 2 partes inseparáveis: a proclamação, que é o evangelismo, que é o anúncio verbal da salvação em Cristo e a plantação de igrejas, e a responsabilidade social, que é a ação social, o serviço ao próximo, o combate à injustiça e o cuidado com os necessitados, e com demonstração do amor de Deus. E por último, a divisão prática, aos olhos da fé. A missão é comumente estruturada em 3 frentes de participação: dobrar os joelhos, que é a intercessão, que é o sustento espiritual para os que estão no campo; abrir mão, que é a contribuição, o sustento financeiro e logístico; e o ir, que é a ação, o ato de se colocar à disposição para o campo de missionário, seja em curto ou longo prazo. Então, é assim que a missão pode ser dividida. Mas agora vamos falar sobre a ceifa. Os trigos são as pessoas que não aceitaram a Cristo. As pessoas que pregam as boas novas primeiro são os semeadores, e os que colhem são os que dão continuidade a essa evangelização ou falam de novo sobre Jesus, e aí essa pessoa aceita ele. Bom, vamos focar em 2 principais personagens: os semeadores e os ceifadores. Quando você fala de Jesus para alguém, você está jogando semente na terra. A gente não vai entrar na parte que se ela é fértil ou não, ok? Isso fica para uma próxima. Mas não é só falando a palavra de Deus que você planta uma semente. E também o evangelismo não é necessariamente você falar de Jesus para as outras pessoas. Há muitas vezes as pessoas verem Cristo e quererem seguir Ele. Também muitas vezes, através do brilho do Espírito Santo, ou através da sua alegria ou até atitudes, a semente vai ser lançada na terra e começará a germinar. Já a parte dos ceifadores é quando nós damos continuidade a um trabalho ou quando conseguimos uma alma para Jesus. Foi o que vimos em Coríntios. Paulo começou a igreja e Apolo deu continuidade. Agora você deve estar se perguntando: mas Alice, por que você leu a parte anterior, que seria o versículo 5 e o 6? Bom,
Pois bem, agora eu vou falar sobre uma consequência da evangelização, que devemos ter cuidado para não acontecer conosco, que é a divisão entre os cristãos. As diversas igrejas existentes são frutos de diferentes interpretações, tanto da Bíblia quanto do chamado para fazer as boas novas. Mas meninas, vocês não podem se esquecer. O céu é o mesmo para todos que creem e seguem verdadeiramente a palavra. Agora vamos para as dicas. Primeiro, tenha um bom testemunho e repense suas atitudes. Você tem que refletir Cristo, mas será que suas atitudes o refletem? Segundo, evangelize. Comece com coisas simples, como entregue panfletos, papéis com balas. Com o tempo, você vai perdendo a timidez e vai ganhando confiança e autoridade. E terceiro, não se esqueça que existe apenas um corpo no qual a cabeça é Cristo. Então esse foi o Devocional. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.